Boa tarde. O Conselho de Ministros adotou hoje a Estratégia Nacional para o Mar 2013-2020, em sequência da sua aprovação política durante o passado mês de novembro, na Comissão Interministerial para os Assuntos do Mar. Trata-se de uma estratégia que já está publicitada desde o mês de dezembro no site do Ministério da Agricultura e do Mar e que se centra em 5 grandes objetivos, que têm que ver com a recuperação da identidade marítima nacional, tem que ver com a concretização do potencial económico, geoestratégico e geopolítico do mar, tem que ver com a promoção do crescimento do emprego, da coesão social e da integridade territorial até 2020, tem que ver com a contribuição direta do setor do mar para o produto nacional em 50% até 2020 e tem que ver com o reforço da capacidade científica e tecnológica nacional, consagrando Portugal como uma nação marítima. A estratégia em si está disponível no site do Ministério da Agricultura e do Mar e será publicada agora no Diário da República, na sequência da aprovação formal e definitiva em Conselho de Ministros de hoje. O Conselho de Ministros aprovou também a orgânica do Alto Comissariado para as Migrações e o Sr. Secretário de Estado Adjunto do Ministro do Desenvolvimento Regional, aqui presente, fará de seguida a apresentação detalhada do novo figurino deste Alto Comissariado. O Conselho de Ministros aprovou também um diploma que procede à criação do Estatuto do Estudante Internacional, conforme previsto e estabelecido na Lei de Financiamento do Ensino Superior. Pretende-se com este diploma regulamentar os meios adequados para que se possa reforçar a capacidade de captação de estudantes estrangeiros por parte de instituições de ensino superior público e privadas portuguesas. Faço lembrar aos senhores jornalistas que não são considerados, de acordo com o direito da União Europeia, não são considerados estudantes estrangeiros nenhum dos estudantes dos Estados-membros da União Europeia. Para efeitos nacionais, esses estudantes funcionam como estudantes nacionais em Portugal, da mesma maneira que os estudantes portugueses nesses países também não são considerados estudantes estrangeiros. O Conselho de Ministros aprovou também uma proposta de lei que estabelece o regime de acesso e de exercício da profissão de auditor de segurança rodoviária, transpondo uma diretiva comunitária, neste caso as diretivas comunitárias sobre qualificações profissionais e sobre serviços no mercado interno, bem como 2 outros decretos-leis que têm que ver com a atividade de da auditoria da segurança rodoviária e a atividade de inspeção de segurança rodoviária. Para perceberem a diferença, a auditoria de segurança rodoviária é na fase de projeto e de construção de uma via rodoviária, portanto são todas as regras a cumprir de segurança e outras durante a fase de projeto e de construção, e a inspeção de segurança rodoviária é a atividade inspectiva durante o funcionamento da própria via rodoviária, portanto, durante a vida útil dessa rodovia. O Conselho de Ministros aprovou também um diploma que agrega os portos comerciais do Algarve e a administração do Porto de Sines, criando as condições para investimentos adequados nos portos de Faro e de Portimão, que há décadas vêm carecendo de investimentos com significado, assim aumentando a sua capacidade para a vertente de cruzeiros e também para a vertente de carga de natureza comercial. A nova entidade, que agora reunirá a gestão comercial e portuária destes portos, passará a denominar-se Administração dos Portos de Sines e do Algarve. O Conselho de Ministros aprovou também a transposição de uma diretiva europeia sobre a designação botânica do tomate em cumprimento de regras comunitárias. Trata-se de uma diretiva de natureza essencialmente e totalmente técnica. O Conselho de Ministros aprovou também um acordo de cooperação entre Portugal e a República da Bulgária no domínio do combate à criminalidade, assim como 2 outros acordos internacionais, um acordo quadro com a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, assinado de resto em Lisboa no passado ano de 2012, e que tem um particular interesse para as ações de solidariedade que são cumpridas, nomeadamente por parte de Portugal, junto dos países de língua oficial portuguesa, quer os países africanos de língua oficial portuguesa, quer Timor-Leste. O Conselho de Ministros aprovou o 3º Acordo Internacional, tem que ver com o protocolo
a adesão ao Protocolo Internacional para a Antártida sobre a proteção do meio ambiente, adesão essa que é bastante significativa para permitir a investigação científica nacional também a participar nas organizações e nas ações, nos programas de investigação que são desenrolados naquele continente. O Conselho de Ministros decidiu também propor ao Sr. Presidente da República, ouvido o Conselho de Chefes de Estado-Maior, a nomeação do Sr. General Artur Neves Pina Monteiro para o cargo de Chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas. Atualmente, o Sr. General é o Chefe de Estado-Maior do Exército, pelo que, concomitantemente, é exonerado desse cargo e passará, depois da nomeação do Sr. Presidente da República, a assumir o cargo de Chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas. Ainda no plano das chefias militares, foi também, hoje aprovado no Conselho de Ministros, propor ao Sr. Presidente da República a prorrogação do cargo do Chefe de Estado-Maior da Força Aérea, o General José António Magalhães de Araújo Pinheiro. Neste caso, trata-se da prorrogação do seu mandato nos termos da Lei de Defesa Nacional. O Conselho de Ministros autorizou ainda, no âmbito do Ministério da Justiça, a assunção de encargos orçamentais com despesas relativas aos serviços de cópia e impressão para os anos 2014 e 2018, através de concurso público internacional, até ao montante de 6,4 milhões de euros. Por último, foi também aprovado hoje no Conselho de Ministros a nomeação dos membros do Conselho de Administração do Centro Hospitalar Tondela-Viseu, com a recondução da atual administração e a nomeação de uma nova diretora clínica, que será a senhora doutora Helena Isabel Duarte e Pinho, que passará a exercer essas funções. Estas nomeações tiveram, como habitualmente, o parecer favorável da Comissão de Recrutamento e Seleção para a Administração Pública. Passo a palavra então ao Sr. Secretário de Estado Adjunto para vos fazer a apresentação do diploma hoje aprovado da nova orgânica do Alto Comissariado para as Migrações. Muito boa tarde. Com este diploma que reestrutura o atual Alto Comissariado para a Imigração e Diálogo Intercultural, transformando no Alto Comissariado para as Migrações, o Governo continua a modernização da sua política migratória. Já o tinha feito no contexto da Lei dos Estrangeiros, em 2012. Trata-se agora de continuar, de adaptar a nossa política migratória noutras áreas, nomeadamente na área da integração e inclusão dos imigrantes. Esta reestruturação, por isso, destina-se em primeira análise a continuar o bom trabalho que o país tem feito no domínio da integração e inclusão dos imigrantes e dos seus descendentes. Existem hoje um novo contexto relativamente aos descendentes das anteriores gerações migratórias. E a maioria, muitos deles, têm a nacionalidade portuguesa, e há questões que têm que ver com a sua exclusão social, com a necessidade de uma maior intervenção nos domínios da educação, da capacitação e, portanto, uma missão muito importante que é aqui reforçada é essa missão de intervenção social nos descendentes das anteriores gerações migratórias. Em segundo lugar, esta reestruturação inova também pela visão integrada entre política de imigração e política de emigração, em colaboração com o Ministério dos Negócios Estrangeiros. E, portanto, há aqui, daí a expressão migrações, há aqui um trabalho que vamos iniciar com uma visão de conjunto, com uma visão integrada entre a política de imigração e a política de emigração. Em terceiro lugar, sublinharia também a necessidade de o país, como tem feito, num quadro de abertura ao talento estrangeiro, num quadro de abertura, pensando também no talento português que está no estrangeiro, o país promover, desenvolver procedimentos, mecanismos de captação de talento, de imigração de elevado potencial. Não é por acaso que hoje também o Governo aprova o estatuto que regula o acesso de estudantes internacionais, que são justamente um dos novos perfis migratórios com maior mobilidade hoje em dia no mundo e pelos quais, é preciso dizer, os Estados da OCDE, os Estados da União Europeia mais competem. E, portanto,
pode ver-se que também aqui há um alinhamento ao nível da nossa política migratória. E por isso queremos criar condições para que o talento estrangeiro continue a vir para Portugal. Queremos criar condições também para que o talento português possa regressar a Portugal e criar condições para reter também o talento que aqui temos. Estas são, em traços gerais, algumas das linhas de força fundamentais desta reestruturação, que, como eu dizia no início, continua o trabalho de modernização daquilo que é e tem sido a nossa política migratória, a nossa política de integração, a nossa política também aqui reforçada com uma dimensão de promoção externa também do país. Muito obrigado. Ficamos então à vossa disposição para esclarecimentos. Boa tarde, Sérgio Gonçalves, da agência Reuters. Gostava de fazer uma pergunta ao Sr. Ministro Marques Guedes, que é a seguinte: o Ministério das Finanças acabou de nos informar, em comunicado, que cumpriu com assinalável segurança a meta de déficit para 2013. No entanto, eu gostava de saber se é possível ter um valor exato em percentagem do PIB, ou seja, em que nível é que se fixou o déficit de 2013 e quais as perspectivas que tem para 2014. Obrigado. Obrigado pela sua questão. Esse assunto, de facto, não sendo um diploma, naturalmente, que foi também abordado hoje no Conselho de Ministros, em que se analisou a execução orçamental de 2013 e cujos dados, penso, que já estão divulgados à comunicação social a partir do final da manhã. Como sabe, relativamente à questão do déficit, do valor exato do déficit, é um valor que só é apurado em definitivo no mês de março. Isto porque aqueles que tecnicamente estão mais familiarizados com estas questões sabem, há alguns valores, nomeadamente de IVA, referentes a janeiro e fevereiro, que também contam, de acordo com as regras nacionais e internacionais, também contam para o apuramento definitivo do valor do déficit. Mas eu penso que se pode dizer com confiança que o déficit ficará num valor à volta dos 5%, sendo que isso representa ainda cerca de 7.150 milhões de euros de despesa a mais relativa à receita, por isso é que existe ainda um déficit na ordem dos 5%, mas que fica cerca de 1.750 milhões de euros abaixo daquilo que era o limite inscrito no próprio programa para o ano 2013. E é por isso é que se pode dizer que, com tranquilidade, que a execução orçamental no ano 2013 foi uma execução orçamental muito boa e que fica assinalavelmente abaixo daquilo que era o limite máximo do programa, o que naturalmente tem efeitos de carry-over positivos para a execução orçamental de 2014. Eu aproveito para recordar aos senhores jornalistas que estes dados, agora já definitivos da execução orçamental de 2013, vêm desmentir totalmente aqueles que, no início do ano, a quando da saída dos dados do primeiro trimestre, anunciaram que era completamente impossível cumprir a meta do déficit estabelecida para o ano 2013 e que isso representava o fim de uma política. Ainda no debate do Estado da Nação, no mês de julho, na Assembleia da República, o principal partido da oposição e o seu secretário-geral afirmavam que havia uma situação de espiral recessiva que era completamente inultrapassável e que a política deste governo estava destinada ao total fracasso. No debate do Orçamento de Estado final, há um mês, no final do mês de novembro, do mês de dezembro, ainda as mesmas vozes apontavam para o total irrealismo do cumprimento das metas e que íamos chegar ao final do ano 2013 exatamente com o mesmo déficit com que tínhamos começado o ano, ou seja, com o mesmo déficit de 2012. Isto era o discurso da oposição até pelo menos há 24 horas atrás. A verdade é que o déficit situar-se-á à volta dos 5%, o que compara com a meta de 5,9% que foi alcançada em termos de cumprimento do programa no ano anterior, pelo que há um progresso significativo e compara com os 5,5% que era a meta a que Portugal estava obrigado. Quero acrescentar que, obviamente, dois pontos essenciais para este resultado. Em primeiro lugar, um controle absoluto da despesa.
a despesa, aquilo que depende diretamente do Governo e da Administração Central, que tem que ver com a despesa pública, foi efetivamente controlada durante o ano de 2013, o que é uma excelente notícia para os portugueses e para o esforço que tem vindo a ser desenvolvido pela economia nacional, pelas empresas, pelos trabalhadores, por todos os portugueses e para o esforço que ainda temos pela frente para prosseguir, porque, como referi, este déficit representa ainda 7.150 milhões de euros de déficit nacional. Ficámos, de facto, cerca de 1.750 milhões de euros abaixo daquele que era o limite programado no orçamento para 2013 e no programa, o que representa que há um caminho menor a percorrer pelos portugueses para a frente, e essa é a parte das boas notícias. Continuamos a ter um caminho grande de esforço e de rigor a cumprir à nossa frente, mas esse caminho ficou mais curto, porque a execução orçamental de 2013 cumpriu já parte maior desse caminho do que aquilo que estava programado. O Governo está, então, isto dá mais alento ao Governo para fechar e concluir totalmente o resgate em meados de maio, e se acha que este dado vai aumentar ainda mais a credibilidade de Portugal junto dos nossos credores e também dos mercados internacionais? Obrigado pelas suas questões. Relativamente à conclusão do programa, seguramente que sim. Seguramente, como eu referi, a boa execução orçamental no ano de 2013 tem um efeito de carry-over positivo para a execução orçamental de 2014, uma vez que o ponto de partida, as bases com que se parte para a execução do orçamento são não apenas em linha com aquilo que estava previsto no Orçamento de Estado para 2014, como um pouco melhores, o que seguramente que dará uma maior credibilidade ao realismo e à capacidade que o país terá para executar efetivamente o orçamento para 2014. E nesse sentido, respondendo à sua segunda questão, é evidente que haverá um acréscimo de credibilidade, até por uma questão. Portugal, infelizmente, ao longo dos últimos anos, e nomeadamente da última década, foi sendo conhecido por surpreender pela negativa relativamente aos dados fundamentais da sua economia. Ou seja, quer em termos dos déficits primários, quer em termos da capacidade de crescimento potencial da nossa economia, fomos ficando sucessivamente abaixo das expectativas. Não vale a pena, recordava-lhe apenas, por exemplo, no ano de 2010, de um orçamento aprovado pelo último ano da responsabilidade total do governo anterior, um orçamento aprovado que apontava para um déficit de 2,7, ficou-se com um déficit de 10,4. E, portanto, desta vez, o país, Portugal, surpreenderá os mercados pela positiva. Desta vez, a execução orçamental ficou acima daquilo que era programado. Desta vez, o país conseguiu ter uma execução orçamental, fruto, claramente, da inversão da tendência da política económica, fruto da recuperação económica, do trabalho das empresas, dos trabalhadores portugueses, das famílias portuguesas. Foi possível, ao longo do ano de 2013, contrariando todas as vozes que votavam a impossibilidade de cumprimento das metas e o fracasso total das políticas que tinham sido desenvolvidas, e apesar também, relembro, da necessidade de ter alterado o orçamento a meio do ano para se repor subsídios na sequência e, portanto, com despesa acrescida na sequência de decisões de conformidade ou de desconformidade dessas medidas com a Constituição da República, foi possível chegar ao final do ano, surpreendendo pela positiva na execução orçamental. Isso é graças, naturalmente, à inversão da tendência de crise económica, portanto, do início da recuperação da economia, que naturalmente tem um reflexo bastante positivo ao nível das receitas e da despesa também. Como sabem, sempre que cresce o emprego, são despesas a menos que se realizam com pagamento de subsídios de emprego, de prestações sociais, e são receitas a mais que se arrecadam com esse acrescento da atividade económica e esse acrescento do próprio emprego. Sr. Ministro, eu queria só que clarificasse uma coisa. Esse valor que anunciou dos 5% inclui o apoio do Estado à recapitalização do BANIF? Exatamente. Como sabe, esse apoio
que ronda cerca de 4/10 do PIB, não é contabilizado para efeitos dos limites do programa, mas para efeitos das contas nacionais, obviamente que ele é contado. E, portanto, quando eu estou a referir à volta dos 5%, e peço desculpa por estar a dizer à volta, mas como já respondi ao seu colega, os dados exatos que possam, com rigor à décima, dizer qual é o déficit, neste momento ainda não podem estar totalmente fechados, porque os dados de hoje de execução orçamental são dados de contabilidade pública, portanto são dados de caixa, daquilo que o Estado arrecadou e daquilo que o Estado gastou. O déficit total só pode ser apurado com rigor mais lá para o princípio do mês de março, porque há efeitos técnicos que, de janeiro e de fevereiro, que ainda têm que ser contabilizados para esse déficit. Mas, claramente, nestes números que eu lhe apontei, está a despesa extraordinária com a recapitalização do BANIF, como estão também todas as outras despesas realizadas ao longo do ano. A minha questão tem a ver com esse efeito de carry-over de que falou para a execução de 2014. Cria-se aqui de alguma forma alguma margem para aliviar alguma da austeridade que foi aplicada nos últimos anos, sobretudo do lado da receita fiscal, ou não? Pergunto-lhe isto porque, apesar de ser obrigatório fazer o ajustamento da despesa, por ser um ajustamento estrutural, houve medidas extraordinárias, como por exemplo a sobretaxa de IRS, que podem ser aliviadas agora que há esta margem suplementar? Como eu referi, e penso que era importante que não se passasse uma mensagem errada para os portugueses, não existe uma margem suplementar. O déficit continua a ser de 5%, o que representa que o Estado continua a gastar mais 7.151 milhões de euros do que aquilo que arrecada em receita. Ou seja, continuamos a ter um caminho longo para ter a sustentabilidade das contas nacionais em definitivo e, para além, enfim, da amortização da dívida que o país acumulou ao longo da última década e que ainda vai ter que honrar e que pagar. E, portanto, sobre esse sentido, não vale a pena haver ilusões sobre a existência de margens ou não margens. O caminho que temos a percorrer é que ficou mais curto. E, portanto, nesse sentido, aproximamos mais do objetivo de poder vir, tão breve quanto possível, a poder aliviar a carga fiscal, poder aliviar os custos que impendem sobre as empresas e sobre as famílias portuguesas e sobre os portugueses em geral. Mas falar sem margem, com toda a franqueza, seria deitar tudo a perder, todo o caminho que já foi percorrido e voltar-se para trás. Nós não estamos numa situação de superávit, o país não está com receitas a mais relativamente às despesas que tem, continua com despesas a mais relativamente às receitas que tem. E é importante que isso seja transmitido aos portugueses, que tenham noção desta realidade e que não sejam alimentados por ilusões, como foram durante os governos socialistas, nomeadamente, em que havia uma ilusão de fartura para o povo português, que depois é naturalmente pago com esta austeridade que estamos a viver durante estes anos e que as próximas gerações serão obrigadas a viver também se esta geração não for capaz de repor as contas públicas, as contas nacionais, num plano de equilíbrio relativamente àquilo que é a capacidade e a possibilidade que nós todos temos de contribuir com os nossos impostos para essas mesmas contas. Quando falou dos 5%, e uma vez que incluem a injeção de capital do Estado no BANIF, se descontarmos esse valor, que vale cerca de 4/10, e uma vez que, à luz dos critérios da Troika, esse valor não é incluído, estamos a falar o quê? De uns 4/6? Quer dizer, eu não queria entrar nessa lógica de números, estaríamos a falar mais ou menos num valor desse tipo, mas se introduz um número desses, também, por uma questão de equidade, deveria também contemplar outra despesa, aí falou numa despesa extraordinária, que não é repetível. Então falo também das receitas extraordinárias que não são repetíveis. A receita extraordinária, nomeadamente recuperação de dívidas, cifrou-se, como os jornalistas sabem, os portugueses sabem, os dados são conhecidos, em cerca de 1.250 milhões de euros. Como eu disse, ficámos abaixo na execução orçamental em cerca de 1.750 milhões de euros. Portanto, mesmo sem essa receita extraordinária, os objetivos de execução orçamental foram cumpridos e foram cumpridos positivamente graças à recuperação da economia.
Mas, portanto, se me fala em abater a esses 5%, tirar os 0,4% da despesa extraordinária, para não estar a baralhar as pessoas por ser uma despesa extraordinária, então também deveria abater a receita extraordinária. Ainda assim, verificará, ficamos claramente abaixo dos 5,5% que se propunha o Orçamento do Estado, o que representa, de facto, consolidação orçamental. A consolidação orçamental... Eu percebo. A consolidação orçamental mede-se exatamente em termos reais por afastar as medidas que são conjunturais e que nesse sentido são extraordinárias porque não são repetíveis para o ano anterior e então há de facto consolidação orçamental. E verifica-se, como eu acabei de referir, uma vez que a receita extraordinária foi de 1.250 milhões e aquilo que foi a redução, o que ficámos abaixo em termos do limite de despesa para o programa são 1.750, mais rigorosamente 1.751,8, claramente que houve uma consolidação orçamental. Mas eu pedia apenas para não se baralharem as pessoas que tentassem evitar entrar nesses números de 4,6, 5,4, 5, em termos, aquilo que é comparável com os objetivos a que nos tínhamos proposto e que é comparável com o ano anterior, eu diria que anda à volta dos 5%, comparando com os 5,9%, que era aquilo que foi o resultado final do ano de 2012. O objetivo era 5,5% e, por força da recuperação económica, é possível, vai ser possível, tudo indica, faltam os tais ajustamentos finais, ficar abaixo desse valor e são boas notícias para os portugueses, apenas no sentido não de haver aqui uma margem, mas no sentido de ficar claro para todos que o caminho que temos para percorrer encurtou-se. Temos menos caminho para percorrer, percorremos mais durante o ano 2013 e isso significará um pouco menos nos próximos anos. Hugo Matias, TV, boa tarde. Antes de mais, portanto, deixe-me só perceber, isso é um não definitivo a qualquer tipo de alívio sobre as famílias, e há pouco falou do maior partido da oposição e das críticas ou argumentos que foram sendo usados ao longo do último ano. O PS também já veio dizer que, fazendo contas a estes números, e pegando nessa diferença entre as receitas arrecadadas com o perdão fiscal e mesmo com essa despesa extra contabilizada aqui com a recapitalização do Banif, que estamos a falar de uma diferença de 450 milhões e que isso não se traduz numa verdadeira consolidação orçamental, ou seja, mesmo estes 5% não são uma verdadeira consolidação orçamental. Como é que o Governo vê este caminho e vê estes argumentos também do Partido Socialista? Eu deixava, obviamente, como calcula, o debate político ao partidário para os partidos políticos. Eu citei as declarações genéricas que citei ao longo do ano 2013, porque essas tinham que ver exatamente com a capacidade do Governo e das políticas que vinham a ser desenvolvidas pelo Governo, executar ou não executar o déficit e as metas a que o próprio Governo, no seu orçamento, se tinha proposto. E penso que isso é importante para as pessoas não terem memória curta e não aparecerem aqueles que há 3 semanas diziam que era totalmente impossível que íamos chegar ao final do ano com o mesmo déficit com que tínhamos começado, agora não poderem, sem critério, aparecer à frente das pessoas a dizer que afinal isto não representa nada, esquecendo tudo aquilo, toda a contradição com aquilo que diziam ainda há 3 ou 4 semanas atrás. E, portanto, remeto para aí as declarações do Partido Socialista. As declarações do Partido Socialista que me está a referir, eu ainda não vi as declarações que o Partido Socialista possa ter feito durante o dia de hoje, porque, como calculam, estivemos a manhã toda no Conselho de Ministros, mas se são declarações desse tipo, valia a pena os seus jornalistas irem comparar com declarações que esses mesmos responsáveis do Partido Socialista proferiram há 3 ou há 4 semanas atrás, relativamente ao déficit de 2013. Façam esse exercício e depois tirem as vossas conclusões. Quanto ao não definitivo, não se trata do não definitivo, trata-se apenas de realismo. Ainda há pouco tempo os portugueses, nós todos ouvimos, seguramente com atenção, o discurso de Ano Novo do Sr. Presidente da República, em que lembrava que é impensável voltarmos ao tempo do despesismo, voltarmos ao tempo em que gastamos mais do que aquilo que efetivamente temos. Porque depois não só não vamos ter com que pagar,
atualmente as pensões, os salários, a despesa corrente do Estado, porque não haverá quem nos financie para continuar nessa ótica de despesismo, como estaremos a onerar de uma forma totalmente inaceitável as próximas gerações, os nossos filhos, os nossos netos, que irão durante muitos e muitos anos ter que pagar a irracionalidade com que essas políticas possam vir a ser desenvolvidas. Como eu referi, o realismo é lembrar aos portugueses que estas são boas notícias apenas porque o caminho que temos a percorrer é mais curto do que aquele que teríamos se não tivéssemos conseguido esta execução orçamental. Mas temos um caminho a percorrer. Continuamos com um déficit, e esse déficit representa dívida. Estes 5%, estes 7.150 milhões de euros que ainda houve déficit no orçamento de 2013, representa dívida que nós todos, Portugal, os portugueses, vamos ter que pagar. Vamos ter que pagar esta dívida. Temos que continuar esta trajetória, temos que continuar uma política de rigor e de responsabilidade para trazer ao equilíbrio das contas públicas, de resto, como é o compromisso, não apenas de Portugal, como todos os países da zona euro, e como é necessariamente o compromisso de Portugal enquanto país, como de qualquer empresa, como de qualquer família. Ninguém pode viver eternamente gastando mais do que aquilo que tem. E Portugal também, seguramente, enquanto país, não pode. E é essa trajetória que tem vindo a ser percorrida, e é para essa trajetória que o contributo de 2013 e a execução orçamental de 2013 foi um bom contributo, um contributo acima do esperado, e nesse sentido são boas notícias para Portugal e para os portugueses. Boa tarde. Paula Varela, da Renascença. Eu queria perguntar-lhe uma questão paralela que tem a ver com a reforma da Segurança Social. Ouvimos esta semana o Partido Socialista acusar o Governo de criar uma comissão parasecreta, acho que eram essas as palavras, para tornar definitivos os cortes nas pensões. Para além de lhe pedir um comentário, se entender que merece, queria perguntar-lhe qual é a metodologia e o calendário que o Governo tem estabelecido para haver conclusões desta comissão ou deste grupo de trabalho. Bom, eu vou responder muito sucintamente, até porque essa questão não é questão que tenha sido tratada neste Conselho, é questão que foi tratada no Conselho há 15 dias. E há 15 dias, quando ela foi tratada, foi divulgada aqui nesta mesma sala aos senhores jornalistas. Penso que a senhora jornalista que me fez agora a questão, que me colocou esta questão, estava também presente nessa reunião e sabe bem que nessa reunião o Governo não apenas anunciou este trabalho a ser desenvolvido, como enunciou os nomes de todas as pessoas que constituem esta comissão. Portanto, seguramente, ou o senhor deputado que proferiu essas declarações estava fora do país, estava de férias, estava desatento, seguramente, porque de secreta não tinha nada, porque no mesmo momento em que o Governo anunciou a realização deste trabalho, teve o cuidado de divulgar todos os nomes das pessoas que compõem essa comissão. Os nomes são conhecidos, têm o prestígio pessoal e profissional que têm, falam por si, e o curioso é que não vejo ninguém da oposição a criticar essas personalidades. Vejo é a tentar confundir os portugueses, a dizer que não conhecem os nomes dessas personalidades. Não é verdade, esses nomes são públicos, a comunicação social divulgou-os, o Governo, o Governo divulgou-os, e através da comunicação social essa divulgação foi feita para todas as pessoas e seguramente também para os partidos da oposição. Era bom que se concentrassem verdadeiramente a ajudar a resolver os problemas nacionais, em vez de tentarem fazer manobras de contra-informação e confundir apenas os portugueses. Relativamente à metodologia e calendário, ontem na Assembleia da República o Sr. Ministro da Solidariedade teve a oportunidade de falar sobre esse assunto. Eu também já tinha falado quando exatamente aqui no briefing da apresentação dessa posição de criação dessa comissão por parte do Governo, que o objetivo obviamente é o mais rápido possível, seguramente que durante o ano de 2014, o ano em curso, e o mais rápido possível, porque a saída do programa exigirá medidas concretas que permitam visualizar um percurso nos anos seguintes de continuação, de contenção da despesa e de consolidação das contas públicas, o que passará necessariamente, como também está dito e redito, infelizmente para nós todos, passará necessariamente também pelo lado das despesas com pessoal e das despesas com pensões, que em conjunto representam cerca de 3/4 da despesa total
da área da despesa pública. E, portanto, o calendário e a metodologia de trabalho, o calendário é o calendário mais curto possível. Quanto à metodologia de trabalho, eu remetia para as declarações do Sr. Ministro da Solidariedade, sendo certo, lembrava também aos senhores jornalistas, como foi aqui dito na altura, que é um trabalho que tem que ser feito tecnicamente, mas também politicamente depois, porque tem que ser acompanhado quer pelos parceiros sociais, quer pelo conjunto da sociedade portuguesa e seguramente também pelos partidos políticos e pela Assembleia da República. Sr. Ministro Marcos Guedes, desculpe estar a repetir uma pergunta que já foi feita. Eu é que não percebi bem a resposta, porque em outubro o Governo disse que os 5,5% não incluía a recapitalização do BANIF. E o que o Sr. Ministro está a dizer agora é que os 5% estimados para 2013 de déficit inclui a recapitalização do BANIF. Eu queria só confirmar consigo de facto que inclui a recapitalização do BANIF. Vamos lá ver, se calhar foi eu que me expliquei mal. Os 5,5%, que é o valor, o teto máximo, o limite que tinha sido negociado com a Troika, como se sabe, revendo na primavera o valor que estava estipulado para o país para este ano, na sequência da sétima revisão, do sétimo exame regular, como sabe, em que o Governo português renegociou com a Troika a necessidade de se aumentar esse limite, ficou em 5,5%. A questão é que, para efeitos do programa, portanto, para efeitos da Troika, digamos assim, a recapitalização do BANIF não conta, porque é a chamada despesa do one shot. É uma despesa extraordinária que não é repetível e, portanto, não conta para a evolução das contas. Os 5,5 negociados com a Troika excluem a recapitalização do BANIF. O ponto 5 que aponta, não é ponto 5, peço desculpa, os 5% que genericamente eu referi que é o valor para que aponta a execução, os dados da execução orçamental hoje conhecidos, como são dados de execução orçamental digamos, dados de caixa, de despesa efetiva, aquilo que entrou e aquilo que o Estado gastou durante o ano de 2013, conta necessariamente, está aí a despesa com o BANIF, porque essa despesa foi realizada durante o ano de 2013. E, portanto, em termos de caixa, esta despesa está lá. Está nestes 5. Está nesta execução orçamental. A execução orçamental de 2013, esse dispêndio foi um dispêndio efetivo. Coisa diferente é se ele releva ou não releva para os limites a que Portugal está comprometido de acordo com o programa com a Troika. Não releva. Já não relevava desde o princípio do ano. Desde o princípio que a Troika, e bem, do nosso ponto de vista, entendeu que a recapitalização, a despesa com recapitalização de recuperação bancária não entravam para efeitos dos compromissos da trajetória do déficit que Portugal está obrigado de acordo com o programa e, portanto, nesse sentido estava fora. A propósito da questão das migrações, eu gostaria de saber qual é que é a estratégia definida pelo Governo para atrair talento estrangeiro, atrair talento português e para manter talento em Portugal. Um dos aspectos importantes dessa estratégia foi aqui mencionado, a captação de estudantes internacionais, que são, naturalmente, fonte de talento, além de enriquecerem substancialmente as nossas universidades. Por outro lado, através da criação de centros de conhecimento, de centros de investigação, de novas instituições, vai ser possível atrair mais talento estrangeiro, vai ser possível reter o talento nacional e vai ser possível criar condições para reverter a saída de muitos dos nossos jovens qualificados. E, portanto, estes instrumentos, e estes instrumentos outros, acrescerão outros naturalmente, fazem parte, de facto, de uma estratégia de captação. Depois, noutra ocasião, poderemos falar um pouco mais aprofundadamente até sobre esses instrumentos.